Olá, eu sou Maisie Oliver e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de como escrever um livro infantil. Hoje nós vamos falar sobre as cores. Nós temos dois tipos de cores, as cores quentes e as cores frias. Quando a gente fala em criança, do que a gente lembra? A gente lembra de correria, a gente lembra de pulo, a gente lembra de alegria, a gente lembra de movimento. Então, as crianças, elas pedem movimento. E entre as cores frias e as cores quentes, qual desse tipo de cores vocês acham que lembra mais as crianças? É óbvio que são as cores quentes, que vão do amarelo, em vários tons, até o vermelho, que representa vida, vivacidade, alegria, movimento. É claro que dependendo também da ilustração, nós vamos usar também as cores frias, que é o azul, o verde, os vários tons do azul, os vários tons do verde. Essas são as cores frias, as mais fortes, né? Então, para que o nosso livro tenha alegria, tenha movimento, tenha principalmente a energia das crianças, a cor ideal para que a gente use na capa pode ser um tom laranja, um tom alaranjado, ou mesmo o próximo ao vermelho. Isso vai dar movimento ao nosso livro, vai dar a proximidade das crianças. Agora, se a gente quer um livro ou uma página, porque tudo vai depender da ilustração, da página, do texto, do que está falando o texto. Então, se nós queremos uma página que denote um pouco de tranquilidade, que denote um pouco de equilíbrio, de paz, então nós já vamos usar as cores frias, independente do texto. Dependendo do texto, vamos escolher a cor mais adequada, correto? As cores, elas geram impulsos elétricos. Elas chegam até nós através dos nossos olhos, vão ao nosso cérebro, afetando e modificando a nossa percepção. É por isso que elas são tão importantes no livro para as crianças. A cor laranja, por exemplo, é a cor da criatividade. Por isso, nós podemos abusar dessa cor em um livro infantil. E podemos, inclusive, colocá-la até na capa. Já o azul, que é uma cor fria, ele já gera confiança. Ele é capaz de inferir a nossa percepção para que a gente tenha confiança. Então, é por isso que eu falei lá atrás, que dependendo do texto, é a cor que nós vamos utilizar para preencher o fundo da página do livro infantil. Certo? Se tem uma ilustração mais colorida, com o uso de muitas cores, então ela pode vir mais à vontade no livro. Nós já falamos também do tamanho das ilustrações, né? Que quanto maior a criança, menor a ilustração. Então, para crianças pequenas, devemos abusar do tamanho dos desenhos. E podemos abusar também na utilização das cores, ok?
Agora nós iremos falar das faixas etárias, que são as idades das crianças. Então, considerando a primeira faixa etária, que é de 0 até 4 anos, nós precisamos, num livro infantil, de ter um enredo curto, pequeno, ou seja, uma história curta, do universo da criança, ou seja, ali do seu meio ambiente, das coisas próximas a ela, ilustrações enormes na página, ilustrações grandes, muitas vezes tomando toda a página. Se eu vou falar de uma borboleta, por exemplo, então a borboleta vai tomar toda a página do livro, inclusive os dois lados da página, o direito e o esquerdo. Então, nessa faixa etária, de muita proximidade da criança, do seu mundo infantil, ali das coisas do seu dia a dia, das coisas que ela precisa aprender, das coisas que ela precisa conhecer, das coisas que ela precisa aproximar-se. Então, nessa faixa etária, não cabe histórias longas. Então, histórias pequenas, enredos curtos, muitas cores vivas e muita animação e movimento. Nós vamos falar agora da faixa etária número 2, que é de 4 a 8 anos. Nessa faixa etária, as crianças já conseguem ter um tempo a mais de concentração, folhear o livro, mesmo aquelas que ainda não conseguem ler. E as que já leem, elas já dão conta de textos mais elaborados, historinhas mais complexas. Inclusive, o escritor já pode acrescentar vários gêneros. Se ele vai escrever um livro, ele escolhe um desses gêneros, mas ele já pode escolher entre múltiplos gêneros. Inclusive, ele pode escrever fábulas ou contos, que são textos muito mais elaborados, né? Nessa faixa, como eu falei, as crianças já têm um foco maior, elas já conseguem se interagir com a história, elas já conseguem se identificar com personagens, né? Então, já é um leitor mais elaborado e o escritor também já fica mais livre para criar. Nós temos aí uma única recomendação nessa faixa etária, que é a questão do tema, que nesse caso o escritor deve focar apenas em um tema para que a criança consiga ter a concentração no foco. Um outro dado é que você pode, também é muito atraente, muito interessante para as crianças, se você fizer um texto onde a criança possa participar, ou seja, um texto ou um livro interativo, onde a criança possa participar de alguma forma. Ela pode completar desenhos, ela pode ilustrar o texto, ela pode pintar cenas ou pintar personagens. Então, o livro interativo é aquele que convida a criança para brincar e para compor o livro junto com o autor. Então, torna-se um livro bem interessante, porque a criança não só vai ler ou só folhear, mas ela também vai poder participar. Nós temos aqueles livros, né, em forma de dobradura, que quando abre, ele pode se remontar, ele pode remontar uma cena, ele pode remontar um personagem. Então, isso aí também é muito interessante para a criança. Essa última sugestão, ela é interessante para a criança, tanto na primeira faixa etária, que é de 0 a 4, quanto na segunda, que é de 4 a 8, ok? A terceira faixa etária
ela já pega crianças maiores, né? Aí a história já pode ser um pouco maior, a história já pode ser dividida em partes, e as ilustrações já diminuíram, então já podem ser ilustrações por páginas, né? De acordo com os textos, né? A história também já pode ser um pouco mais complexa, já pode ter alterações, né? As crianças nessa faixa etária, elas já dominam mais a questão das mudanças, né? Do personagem, do tempo, a mudança de espaço. Então, o escritor já fica um pouco mais livre, né? Para criar e para trazer histórias divididas em partes, né? Então, nessa faixa etária, fica mais fácil para a criança ela ter um foco maior, né? Ela se debruçar um pouco mais, né? Usando um pouco mais do seu tempo na leitura, ela já dispersa menos, ela já tem uma concentração maior, então o autor já fica um pouco mais livre para usar muitos personagens, uma história bem maior do que nas primeiras faixas etárias que a gente citou. Duas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar é que essas histórias, mesmo sendo para crianças, mas elas precisam ser capazes de entreter um adulto. Esse é um detalhe muito importante. Um outro detalhe importante que a gente deve ver, deve observar, deve pesquisar é em relação à idade dos personagens. Que a gente coloque os personagens na mesma faixa etária dos leitores. Então, se a gente está escrevendo um livro para crianças até 10 anos, na faixa etária de 7 a 10 anos, ou de 8 a 10 anos, então os personagens, eles têm que estar dentro dessa faixa etária, eles também têm que ter de 8 a 10 anos. É claro que isso não é uma regra geral. Nós estamos falando aqui que é um livro para obter um maior interesse das crianças. Por isso que nós estamos falando em faixa etária e que a gente deve adequar os personagens às faixas etárias dos leitores. Se a gente quer um livro mais chamativo para eles, um livro que eles tenham mais interesse, então nós temos que colocar a faixa etária dos personagens ou do personagem principal, a mesma faixa etária da criança leitora. Sem dúvida, vai causar muito mais interesse para a criança, uma vez que os gostos, as ideias, né, o pensamento está aproximado, ok? E a partir dos 12 anos, aí o livro já pode ter mais de 100 páginas, ok? Na próxima aula, nós vamos falar do herói do livro, porque todo livro tem um herói, tem um personagem muito mais importante, aquele personagem que está no centro do livro, aquele personagem que faz toda a captação, né, que atrai a criança para ler o livro. É aquele personagem, é o herói, que muitas vezes as crianças seguem, muitas vezes as crianças imitam. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o herói, ok? Olá, eu sou Frida Magia e trago para vocês hoje este livro, o meu livro Frida Poeta. Ele é um livro de poemas, poemas lindos, vocês vão amar, conheçam. Tem um poema que diz assim:
Frida, fada, poeta, às vezes bruxa, às vezes fada, um tanto bruxa, um tanto amada. Leiam, este poema está aqui neste livro. Frida, poeta.